Meio que impossível falar de vida, sustentabilidade, natureza sem mulheres, né? Porque nós, mulheres, somos o chão, somos a terra, somos como a água. Nós somos a água que flui, sabe? Mas a gente flui juntas. Somos poder. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010 haviam quase 897 mil pessoas autodeclaradas indígenas no Brasil. Já em 2022, esse número subiu para 1.694.836 pessoas. Ou seja, em poucos anos, quase dobrou o número de pessoas indígenas nesse país. Uma matéria da Letícia Mori, publicada na BBC News, resume tal mudança. O crescimento de 88,8% na população indígena registrada é uma parte explicado por uma mudança na metodologia do IBGE. Em 2022, o censo encontrou mais terras indígenas do que em 2010 e passou a fazer uma pergunta a mais para as pessoas entrevistadas em certas localidades. A identificação de indígenas no censo normalmente acontece quando alguém responde indígena à pergunta qual é a sua cor? No entanto, o IBGE notou que muitas pessoas com ascendência indígena respondiam que a sua cor é parda. Por isso, em 2022, os recenseadores passaram a fazer a pergunta «Você se considera indígena?» em locais que não são oficialmente terras indígenas, mas onde se sabe que há presença de povos originários. Mais de 63% do total das pessoas indígenas que hoje vivem nesse país estão fora de terras reconhecidas pelo Estado como indígenas. Uma quantidade enorme de pessoas indígenas não está aonde a imaginação racista as localiza, lá longe dos grandes centros urbanos, no meio das florestas. Mas então, onde elas estão? Elas estão aqui, ali e aí também. Estão nas florestas, nos campos e nas cidades. E mesmo os territórios indígenas reconhecidos pelo Estado enquanto tais, por vezes estão dentro de centros urbanos. É o caso da terra indígena Jaraguá, que fica dentro dos limites da cidade de São Paulo. Isso mesmo, uma terra indígena dentro de São Paulo. Aliás, cerca de 55 mil pessoas autodeclaradas indígenas vivem na capital paulista, que é uma das que, em termos numéricos, mais tem habitantes indígenas no Brasil. Outro fato, além da mudança na metodologia da pesquisa que citei há pouco e que pode estar ajudando a transformar os dados do IBGE, é que algumas pessoas têm feito movimentos de retomadas das identidades indígenas que lhes foram roubadas ou negadas. E muitas dessas pessoas são mulheres. E é pensando as mulheres indígenas urbanas e suas vidas nas cidades que abrimos a 3ª temporada do Ninguém Lune Sem Pensar. Eu sou Laís Leão, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUC do Paraná, arquiteta e urbanista da cidade de Curitiba, no sul do Brasil. Sou uma mulher cis, jovem, de 30 anos, branca e ativista pelos direitos à segurança e à mobilidade para mulheres há mais de 10 anos. Estarei com vocês ao longo dessa temporada do Ninguém Lune Sem Pensar, apresentando cada um dos episódios. Nesse episódio, conversamos com Catu Mirim, que nos contou como ela e muitas mulheres indígenas urbanas vêm atravessando cidades racistas e misóginas através de um processo contínuo de retomada de sua identidade. Quem vai misturar sua voz com a da Catu na condução desse episódio é Daiana de Córdova, integrante do grupo de pesquisa Encontros, Territórios e Redes, o Entre. Olá, gente! Sou Daiana, uma mulher cis, branca, mãe de 2 meninas pequenas. Sou também pesquisadora e professora da especialização em antropologia e pós-doutoranda no programa de pós-graduação em gestão urbana, ambos da PUC Paraná. Ao lado de Juliana Marques, que vocês poderão conhecer e escutar lá no 5º episódio desta temporada, eu tive o prazer de entrevistar Catu Mirim para este episódio e seguirei aqui com vocês aprendendo e pensando com esta mulher incrível. Catu, se apresenta pra gente? Eu sou Catu Mirim, sou indígena do povo Boi-Bororo. Eu nasci na periferia do interior paulista, fui adotada com 11 meses de vida. Quem me adotou foi uma família de pessoas brancas e cristãs.
Meu pai era um indígena do povo Bororo, minha mãe é uma mulher preta, não teve condições de ficar comigo. E aí eu cresci nesse contexto da branquitude, do cristianismo. E quando eu tinha 13 anos, eu conheci meu pai biológico. E aí descobri que ele era o povo Boi-Bororo. E desde então eu ficava me autoafirmando enquanto descendente de indígenas. Eu ficava nesse lugar. Esse lugar é o que me contemplava na época. Até o momento que eu comecei a estudar mais sobre a identidade, sobre o que era o pardo no Brasil, sobre quem eram os indígenas, e resolvi retomar minha identidade indígena e me autodeclarar enquanto indígena e ir atrás do meu povo pertencente. Então, ali começa a minha retomada de identidade, a minha volta para o meu território, a retomada da memória também, da cosmovisão dos povos originários. E a primeira comunidade que eu tive contato desde a minha retomada de identidade foram o povo Guarani-Biá, aqui de São Paulo, que foi o povo que me batizou enquanto Catumirim. Depois eu fui para o meu território, Bororo, Meruri e Apidoparu, que é em Mato Grosso, e lá eu ganhei meu nome também de Mericaredo. Talvez importe esclarecer aqui para as e os ouvintes que essa lógica linear de passado, presente e futuro e de uma ideia de memória que se refere a algo que já aconteceu no passado não corresponde à compreensão de mundo de muitos povos indígenas, para os quais o tempo é cíclico, ou seja, o presente contém o passado e o futuro e ele pode refazer passados e, portanto, memórias. E não são apenas os povos indígenas que têm essa perspectiva. Ela aparece também em concepções afrocentradas de mundo, como é claramente expresso no ditado iorubá, que é citado na abertura do documentário Amarelo, É Tudo Para Ontem, sobre um show do Emicida. Diz o ditado: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Essa retomada da identidade indígena a qual Catu se refere não é um movimento exclusivo dela. É o movimento de muitas indígenas urbanas que passaram e passam por múltiplas violências. Eu cresci numa família branca, o primeiro apontamento ali racial chega até mim, mas num período que eu não tinha letramento racial algum. Então, na escola, eu era chamada de indiazinha, de índio, e isso sempre com conotação de selvagem, sempre reforçando estereótipos. Então, eu não queria me ver nesse lugar de mulher indígena, de corpo indígena. Isso, para mim, era um modo de ofensa, né, naquela época. Então, esse primeiro território, corpo, ele é... Gente, é muito difícil falar assim, né? O racismo tenta minar territórios em diferentes escalas. O corpo das mulheres indígenas urbanas e o identitário de autorreconhecimento enquanto indígena. O próprio corpo e a identidade são territórios a serem retomados. O racismo sempre vem primeiro. É sempre o outro falando que você é indígena primeiro e depois vem a sua questão de se autodeclarar, e a autodeclaração está muito ligada também com a autoestima, né? Por um lado, para serem quando são racistas, os brancos racializam as pessoas. Por outro, não reconhecem as etnias e especificidades daqueles que a racializam para não ter que assumir a existência coetânea de pessoas indígenas no mundo citadino. Ou seja, a gente reconhece diferenças étnicas para ser racista e ao mesmo tempo as nega por ser racista. E brancos não se pensam como uma raça, mas como referência. No imaginário da branquitude, na melhor das hipóteses, o lugar de uma pessoa indígena é na aldeia, no meio do mato, trancada no passado. O próprio Estado brasileiro, aliás, se utilizava desse modo de negação da etnicidade quando até um tempo atrás contava ou considerava como indígenas apenas aquelas pessoas que estavam em territórios reconhecidos oficialmente como indígenas. Menos gente contando como indígena igual uma aparente menor presença indígena, igual uma menor demanda por políticas e verbas para esta população. O tempo todo a sociedade me lê enquanto indígena e ao mesmo tempo apaga a minha identidade, porque aponta e fala: você é índia? Sou. Não, mesmo que você não é, não. Você não mora na aldeia. Então eu tenho que lutar com isso todos os dias, o tempo inteiro, tendo que reafirmar quem eu sou e não esquecer quem eu sou. Isso é muito complicado. Pergunta pra tu, por que é que você não nasceu na aldeia? Pergunta pro genocídio, o que é quem você
O meu pai, ele era morador de rua, ele era alcoólatra, então eu sei pouquíssimas coisas dele e eu sei muito pela boca dos outros. Cada um conta uma história sobre ele. Então, quando ele me conheceu, ele falou o nome do povo, mas ele não falou se nasceu na aldeia, ele não falou se veio para cá da aldeia, ele não falou nada. Só que na cidade onde ele ficava, o meu povo foi trazido, né, escravizado pelos italianos e foi trazido para Jundiaí. Procurando um pouco, encontramos diferentes mulheres cujas histórias vão em sentidos semelhantes. Uma delas, que nos tocou profundamente, passa por uma menina indígena retirada ainda pequena de sua aldeia e levada para o mundo dos brancos. Essa criança nunca esqueceu de onde veio e nem da língua do seu povo, mesmo que a família branca com a qual foi viver a quisesse não indígena. A menina cresceu, virou mulher, teve filhos e netos e foi taxada de maluca pela vizinhança por manter costumes indígenas. Mas ela passou seus saberes para descendentes que hoje se reconhecem como indígenas e fazem com que tais conhecimentos reverberem pelas cidades. Não entraremos aqui nos pormenores dessa história dolorida demais para ser contada em detalhes. Nós reproduzimos aqui seu argumento porque, em partes, ele coincide com os das histórias de outras crianças retiradas por brancos de seus povos. É isso. O racismo sofrido por Catu se fez e se faz presente na vida de outras mulheres indígenas. Uma outra versão dessa experiência foi vivida por Alian Wamiri Guajajara, tal como ela relatou em 2022 para o podcast Mecucrajá. Meu pai, ele é indígena Tabajara e minha mãe Guajajara. Para o processo de estudo, a gente foi para a cidade. E na cidade, com 6 anos, a gente já teve alguns enfrentamentos e alguns estigmas, né? Mas eu fui para a escola e a professora disse, amanhã é aula de arte. A gente vai todo mundo pintar com tinta guache. E aí eu falei em casa para meu pai disse que ia fazer a melhor tinta do mundo para mim. Só que essa tinta que ele ia fazer era de pigmentos naturais, né? E aí quando chegou lá na escola, a professora falou, essa tinta é muito fraca. Essa tinta, ela é transparente e a cor dela muda. Então vamos usar tinta guache, deixa essa tinta para lá. E aí eu comecei a perceber os dois universos, né? O urbano, o dentro da aldeia, que não deixa de ser uma vivência também urbana ali. Alian cresceu, se manteve em relação com sua gente, aprendeu filosofia indígena a partir de grafismos e decidiu cursar uma graduação em artes visuais. Fiz o vestibular na Universidade Federal do Piauí, que foi onde a gente mora hoje. Quando eu tinha sido aprovada, a pessoa que estava fazendo minha matrícula, ela olhou minha identidade, né? Aí ela perguntou, você é indígena? Sim, sou. E índio passa no vestibular? Aí eu reparei, olhei, isso em poucos segundos, e perguntei, você consegue me enxergar, né? Juntas, as histórias de Airã, Catu e de tantas outras mulheres indígenas explicitam o fato de que ser indígena em um contexto branco e racista é uma luta constante. Ninguém se autoafirma indígena para querer alguma coisa, porque a gente é alvo. Porque quando eu falava que era descendente, acabava ali o assunto. Ninguém falava mais nada para mim. Hoje, quando eu falo que sou indígena, tem uma bala apontada para mim o tempo todo. Como já nos disse a professora, cientista social e atual deputada federal Célia Chacriabá, lá em 2017... Toda luta é epistêmica. As lutas de retomada indígena são também por territórios epistêmicos, sejam eles corpos, identidades, terras. Quando a gente fala de retomada, a sociedade sempre liga essa retomada com a retomada de território, retomada de demarcação de terras. O povo indígena é muito ligado nesse tema. E aí, quando a gente fala de retomada de identidade, os não indígenas costumam não entender. Então, a gente fala da retomada de identidade a partir do olhar jovem, né? Porque são os jovens agora que têm essa informação, que têm letramento racial, que estão em busca para saber, caramba, essa história que me foi contada aqui
não é pertinente, eu quero saber onde eu estou e para onde eu vou. Então, essa retomada de identidade, ela está acontecendo muito forte em toda a América Latina, a gente chama de Abya Yala, e ela começa a partir dos jovens. Até porque os mais velhos que passaram pela ditadura, que passaram pelo genocídio, etnocídio, eles foram ensinados a ter vergonha da sua identidade. As nossas bisavós pararam de falar as línguas maternas, porque senão sua língua era cortada, pararam de falar que era indígena, ficaram aí como caboclos, como da terra, como qualquer outra classificação. Então, essa retomada começa, sim, pela juventude, e hoje a juventude está em grandes movimentos, está articulando para lutar por políticas públicas para esses indígenas que estão em contexto urbano. Quando a gente fala que estão em contexto urbano, é justamente porque nós nascemos no contexto urbano, só que esse local que a gente nasceu também já foi território. Esses indígenas, que hoje não sabem até qual é o povo que pertence, também já tiveram povos. Então a gente quer retomar esses direitos, a gente tem direito a essa memória. Tambores turbantes, a terra tremerá como nunca tremeu antes. Maracá, cocares, tambores turbantes, e a terra tremerá como nunca tremeu antes. Além de usar o microfone como flecha, confrontando a sociedade através do compartilhamento da sua história de vida e da sua arte, como você está ouvindo nas músicas ao longo deste episódio, Catu atua em conjunto com outras pessoas indígenas nas redes sociais. Fundei o Visibilidade Indígena em 2017, quando eu começo a observar as mídias não indígenas e percebi que tinha pouco espaço para fomentar a potência dos artistas originários. Aí eu crio a página Visibilidade Indígena. O VI Visibilidade Indígena é uma página no Instagram que tem mais de 80 mil seguidores e que divulga artistas indígenas. E aí, em 2018, eu criei também a hashtag Índio Não É Fantasia para denunciar o uso da fantasia de indígena no Brasil. E aí esse tema viralizou. Em 2019, eu fundei também o coletivo Indígenas LGBTQIAP+, para falar também para os não indígenas da nossa existência, né? Lembrando aqui que, além de artista e ativista indígena, Catu Mirim é mãe e... uma mulher periférica, uma mulher lésbica. O coletivo LGBTQIAPN+, a que Catu se referiu, chama-se Tibira e conta com integrantes de diferentes etnias. Ele é coletivo de fortalecimento para esses jovens que moram na aldeia, que moram em contexto urbano, que são LGBTs, para falar como é a questão indígena dentro de cada povo, né? Porque cada povo tem a sua cultura. E para colocar a pauta indígena LGBTQIAP+, também dentro das políticas públicas indígenas, né? Bom, mas quais futuros possíveis Catu enxerga para as mulheres indígenas? Esses futuros, eles são elaborados todos os dias. Então, não tem como eu, sendo uma mulher indígena, pensar num mundo onde não se comporte a minha realidade, meu corpo, meu espírito, meu povo, minha narrativa. Sempre que eu penso em futuro, eu penso em vida, penso em natureza, me penso como parte integral disso. Nós, povos indígenas, não separamos a natureza da gente, a gente é uma coisa só. Já o mundo masculino, do patriarcado branco, heterossexual, elimina o diferente. Eu acho que os não indígenas não respeitam a própria vida e acabam se suicidando quando matam a natureza e se enxergam longe dela. Para Catu, o lugar das mulheres no mundo é de uma potência transformativa furiosa. Não estamos a sós, fiquem vivas, muitas narrativas prontas pra lutar. Juntando força, vamos decolonizar. Renovando a terra, a água e o ar. Nascemos prontas pra lutar. Nós estamos vivendo em um momento que precisamos reconectar com a fúria, com o orgulho de sermos mulheres, com o nosso impulso de gerar. E, na verdade, quando eu digo de gerar, eu não falo sobre filhos humanos. Estamos em tempo de parir ideias, reflexões, dividir sabedoria e ouvir as nossas irmãs, estarmos juntas, sabe? Quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala de escuta, a gente fala de união. Acredito também que o futuro feminino é um futuro onde nossos corpos não sejam violados, onde o respeito com o corpo terra seja integral ao nosso ser. Acredito que o futuro pode e deve ser feminino.
A gente também tem o jeito, né, o jeito masculino que levou o mundo nesse grande colapso global. E quando a gente fala de devastação, quando a gente fala de extermínio, de genocídio, tudo isso está ligado com o homem e não com mulheres, com o corpo terra. Nem machismo, nem racismo pode nos deter. Acho melhor você nem pagar pra ver. Sabedoria ancestral aqui tem poder. Lutando por igualdade, pelo bem viver. A nossa força faz a terra tremer. Estado genocida hoje vai se fuder. Nenhuma gota menos e nós vamos viver. Cê acha que somos poucos, então pagar pra ver. Pra ver, nós não vamos morrer, não. Nós não vamos morrer. Então respeitar que mulher indígena aqui é você. Essa foi a Catumirim, em Corpo, Território, Cidade, o primeiro episódio da temporada Mulheres, Cidades, Territórios, do podcast Ningun Lune Sem Pensar. Este episódio contou com a música Xondária, do álbum Xondária Coeri, músicas Aguijevete, Nativa e Namira, do EP Nós, e com o single indígena futurista de Catumirim. Contou ainda com áudios de Acessíveis Cast 27 com Catumirim, trailer do documentário Amarelo é Tudo Pra Ontem e do podcast Mekukrajá, episódios com Catumirim, Célia Chacriabá e Alian Uamiri. O link para estas e demais referências acionadas aqui você encontra na descrição desse episódio, assim como nossa ficha técnica. Deixamos aqui um agradecimento especial para Bina Zanetti e para Lua Fablini, produtora de Catumirim, que mediou nosso contato com Catu de forma ativa e acolhedora. A realização de Mulheres, Cidades, Territórios é do Entre, grupo de pesquisa, encontros, territórios e redes. Procure mais sobre nós no Instagram, @entre, @en.t.re. O Ningun Lune Sem Pensar é um espaço de debates do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUC Paraná e foi concebido por Clóvis Ultramari. Procure pelas outras temporadas e pelos outros formatos do evento nos tocadores de podcast e no YouTube.